Nós te damos graças, Senhor, porque Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre. A nossa alma louva a Ti, Senhor, porque por mais um dia nós podemos presenciar, vivenciar a glória do Senhor, as misericórdias do Senhor. Por isso nós não fomos consumidos. O perdão do Senhor que está disponível a todo aquele que crê. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Deus vivo, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Obrigado, Senhor, por nos permitir nos ajuntar mais uma vez, por poder transmitir aos corações a palavra do Senhor, por sermos usados, cada um em seu posto do dever, este dom que é distribuído à sua igreja, que cada um possa usar para que o teu nome seja engrandecido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos meditar algo aqui no livro de 2 Reis. Vamos marcar aí lá no 2º livro dos Reis, capítulo 19. E enviamos a nossa saudação aos nossos irmãos que desejariam estar aqui, mas por algum motivo não puderam estar. Que Deus abençoe a vocês, que estas circunstâncias sejam controladas e que isso não seja motivo para que a ausência aconteça sempre, né? Vez ou outra nós somos impedidos de estarmos presentes, mas sempre colocamos isto diante de Deus. O desejo é de estar juntos, mas quando não é possível, Deus vê isto dentro de nós, a vontade de estar, mas nem sempre é possível. Mas que assim o nosso Deus possa abençoar a todos vocês e aqueles que congregam somente pela conexão e não veem a hora de a transmissão aparecer, né, a notificação no celular e você conectar aí. Regiões tão distantes, às vezes não fazemos noção, mas uma ovelha só, em uma cidade tão distante, e ela fica sedenta por participar, por cantar, e até por ver a cada um, não é? Quando vocês estão ausentes e acompanham pela transmissão, vocês ficam assim, desejo de ver, né, quem está nos bancos. Isso é bom. Acredito que o pastor esteja acompanhando, né? E a família, a esposa, os filhos, o pastor e a esposa, a irmã Aline. Deus abençoe vocês. Então nós vamos ver aqui, irmãos, no 2º livro dos Reis, é a história do rei Ezequias, muito conhecido, né? Ele foi o 12º rei ali do Reino do Sul, que foi Judá. Depois que houve a divisão, né? Depois que Salomão veio, então teve a divisão, Israel ao norte, Judá ao sul, então vieram reis, e nós chegamos aqui em Ezequias, e vamos ver algo muito especial aqui no capítulo 19, porque este foi um dos reis que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus faz questão de mencionar que não houve outro rei como este, nem antes e nem depois. Ele reinou por 29 anos, creio eu, e ele se apegou tanto a Deus, confiava tanto em Deus, que este foi um diferencial em seu reinado, em sua vida. E a Bíblia chega a dizer que nem mesmo Davi foi como ele. Davi teve as suas particularidades, Davi teve um coração segundo Deus, mas Ezequias também teve o seu papel importante.
E falando sobre oração, é o que nós vamos ver aqui no verso 14. Porque nós dedicamos tanto este culto de quarta-feira para a oração, para aprendermos e para sabermos o que é isto, como devemos fazer, o que nos impede de orarmos, ou o que impede a resposta de Deus vir a nós. E nos dedicamos a isto. Então, tenho me dedicado a meditar e a aprender, assim como a palavra instrui, medita nela dia e noite. Quando você acordar, a primeira coisa, se este é um conselho que posso dar, dedique um tempo para ler e meditar na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. E antes de se deitar, também faça isto. Medite nela dia e noite. E assim você não vai se assentar na roda dos escarnecedores. Assim você não será influenciado pelos zombadores, como o salmista diz no Salmo 1. E então, o rei Ezequias, lá no verso 14, ele vai fazer uma oração, e eu quero que vocês, se puderem, me acompanhem aí com vossas Bíblias, no verso 14, vai até o 19. E aí aqui diz assim: tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, ele leu, e imediatamente subiu ao templo, à casa do Senhor. Aqui diz a casa de Iavé, ou Jeová, que é o nome próprio de Deus, onde estendeu-a diante da presença do Senhor. Em seguida ele declarou perante o Senhor a seguinte oração: ó Senhor. Então aqui a oração que Ezequias fez. Nesta noite nós vamos orar. E ele orou assim: ó Senhor, eterno Deus de Israel, que estás assentado em teu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor. Ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas, a fim de afrontar o Deus vivo. Verso 17. Ó Senhor, é verdade que os reis da Assíria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, porquanto eles não eram deuses de fato, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens, que os modelaram em madeira e pedra, e por isso mesmo eles foram destruídos. Mas agora, Iavé, Jeová, nosso Deus, verso 19, mas agora, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, o Senhor. Amém? Essa foi a oração do rei Ezequias. Este homem, filho de Acás, que também foi um rei, começou a reinar com 25 anos. Sua mãe, deixa eu ver aqui no verso 18, filho de Acás e filho de Abia, filha de Zacarias. Eu fico imaginando, este homem teve uma grande instrução de sua mãe, de seu pai, nos mandamentos do Senhor, porque ele se apegou com aquilo. E isto vem do lar, isto vem da criação, isto é princípio familiar, começa na família. E quando chegou aos seus 25 anos de idade, ele pôde se apegar mais ainda com Deus. Sabe, irmãos, grandes homens tiveram criação assim. Salomão, ele chamou a atenção de Deus, porque Deus disse para ele:
você não pediu riquezas para mim, você não pediu pela morte dos teus inimigos, você pediu por entendimento, por sabedoria, para reinar sobre o meu povo, e por isto mesmo eu vou te dar entendimento e sabedoria. E não só isso, mas eu vou te dar riquezas como nenhum outro rei teve na terra. Então, crescendo de forma que agrade a Deus, para chegar em um momento, irmãos, de fazermos aquela oração. Estas orações que nós temos registradas na Bíblia foram uma das várias que, por exemplo, Ezequias fez durante sua vida, mas essa ficou registrada. Por quê? Porque foi uma oração feita em um momento de aflição. Sabe o que estava acontecendo? Nós tínhamos os reinos de Judá e reino de Israel. O reino de Israel já estava cativo pelos assírios. Senaqueribe já tinha tomado o reino de Israel. E faltava agora Judá. Faltava agora derrubar o rei Ezequias, o reino de Judá. E aí Ezequias se encontrou numa posição tão aflito, irmãos, em um problema tão insolúvel, porque quando nós falamos assim, às vezes você está num problema insolúvel, você está num problema que você não vê saída. Sabe como que Ezequias se encontrava? Nós vamos ver aqui, a partir do 18, cartas. Primeiro foi a mensagem que veio dos generais de Senaqueribe. E um dos generais começou a dizer para ele que é melhor vocês se entregarem para nós, não confiem nesse Senhor, porque nós já derrotamos todas as outras cidades, nós já derrotamos todos os outros reinos. E aí Rabsaque, que era um general, disse assim: em quem depositas essa confiança que vocês alimentam? Tua estratégia e palavras vazias não são poder suficientes para se vencer uma guerra. As tuas orações, você dizer que o Senhor, o Deus de vocês, vai livrar vocês, não é suficiente para a guerra. Você vem com palavras, você diz para o teu povo confiar em Deus, mas não fazem nada. Qual é o contingente de soldados que vocês têm? Vamos comparar um exército com outro. O que eles estavam dizendo? Isso não vale nada. Por quê? Por que não vale nada? Onde estão os deuses de Ramate, Arpade? Onde se encontram os deuses de Sefarvaim, Rena, Iva, Samaria? São as cidades que foram tomadas. Onde é que estão? Porque agora eles estão subjugados. São servos nossos. E só faltam vocês. Os deuses deles não puderam livrar eles. E você vai dizer que o Deus de vocês vai livrar vocês? Sabe o que ele disse mais, irmãos? No capítulo 18, verso 25. Porventura eu teria vindo atacar e pelejar contra vocês sem o consentimento de Jeová? Ainda usou o nome próprio de Deus. É o que está aqui. Você encontra isso no hebraico. Yahvé. Eu teria vindo aqui sem o consentimento dele? Conhecia, parece, o mesmo Deus deles, mais do que eles, né? Ora, foi o Senhor que ordenou: ataca e destrói esta terra. Eles estavam indo em obediência à ordem de Deus. E agora eles chegam diante deles para falar: eu vim aqui porque o Deus de vocês mandou. Vocês estão percebendo a aflição agora de Ezequias? Onde ele estava neste momento? Aí ele continua: acaso os deuses dessas nações puderam salvar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra dos meus exércitos, para que Jeová, o Senhor, possa salvar a Jerusalém das minhas mãos? A pessoa, se nós ouvíssemos isso, irmãos, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país,
Nós estamos em guerra, o mundo está em guerra, lá no Ásia, continente asiático, né? O mundo está em guerra há mais de 2 anos. E as nações ficam de olho, Israel fica de olho. Pense isto. Isto, é claro, é físico, mas sabe, irmãos, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus para ensinar. É por isso que nós caminhamos em toda a lei, o Antigo e o Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança, porque toda a lei de Deus, toda a Escritura é inspirada para ensinar. E eu fico pensando que, ao ler estas passagens, ao ver este comportamento, lições de uma oração que veio através de uma aflição, não de um problema. Nós vamos ver a diferença de você passar por um problema e você passar por uma situação difícil. Porque um problema, irmãos, quando você passa por um problema, eu tenho um problema para resolver. Significa que você pode fazer alguma coisa para resolver aquilo. O que é que você pode fazer agora, diante deste problema que você está enfrentando? Não, eu estou passando por uma situação difícil. É quando você não pode fazer nada para resolver aquilo. O que Ezequias podia fazer diante de mais de 185 mil soldados? Diante de um exército que você não podia contar, que talvez eram como a areia da praia, tem essa comparação. Uma situação difícil que é humanamente impossível resolver. Você não tem recursos para resolver. Você está numa situação difícil. E uma situação difícil exige uma intervenção divina. Uma situação impossível para nós, humanos, resolvermos, exige uma intervenção sobrenatural. E é por isso que a nossa oração em determinados momentos, ela é uma oração única. Se você precisa de uma oração única, não perca esta oportunidade. Reconheça, assim como Ezequias reconheceu. Primeiro ele começou dizendo: ó Senhor, eterno Deus de Israel. O Deus era de Israel. Agora, o nosso Deus governa as nações? O nosso Deus tem poder sobre as nações, sim ou não? Ele é Deus dos povos? Ele é o Criador de todas as coisas, sim ou não? Mas aqui Ezequias disse: o Deus de Israel. Por quê, irmãos? Porque realmente os deuses das outras nações, aqueles deuses que foram adotados, aqueles deuses que foram criados por mãos humanas, não eram deuses de fato. E Ezequias reconhece. Parece que nós precisamos tirar deuses da nossa vida, reconhecer que nós temos um só Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Quando você diz Senhor, Ezequias disse: eterno Deus de Israel, Senhor sobre todos os reinos que criaste os céus e a terra. Você reconhece duas coisas. Primeiro, que houve uma criação, e que esta criação não é Deus de fato. Existe uma diferença de naturezas. Ele criou, existe a criatura, e esta criatura, mesmo não sendo o Criador, depende dele, tem vida própria, mas depende do Criador. A primeira coisa que reconhecemos é isto. Oh, irmãos, existem tantos ventos de doutrinas, dizendo que Deus é isso, Deus é aquilo. O Salmo 104 reconhece assim: de tua habitação celeste, envias a chuva sobre os montes, e enches a terra com o fruto do teu trabalho.
fazes o pasto crescer para os animais, e as plantas para as pessoas cultivarem. Aqui está a criação. Nós estamos reconhecendo que tem um Criador e existe a criação. Permites que da terra colham o seu alimento, e o vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. Deus não está limitado à sua criação. Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele não está nos limites dessa criação. Por isso nós temos que separar os pensamentos humanos, as filosofias antropocêntricas. A nossa crença, a nossa fé não é baseada no homem ser o centro das coisas. Porque quando você coloca o homem no centro das coisas, aí você começa a vir com filosofias e pensamentos. Romantiza a crucificação, o Calvário. Calvário não foi romântico, não. Criam-se poesias, mas não conseguem enxergar o que aquilo significa em nossas vidas. Então, o Criador dos céus e da terra, Ele está lá, do seu reino celestial, e Ele coordena todas as coisas. E nós precisamos agora reconhecer que Ele é o eterno Deus, Criador de todas as coisas. Você não sabe como orar? Não sabe o que falar? Comece a ver estas coisas. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor, ouve e observa atentamente as palavras de Senaqueribe. Ouve, Senhor, veja o que está acontecendo na minha vida. Porque Ele não foi Deus criado por mãos de homem. Ele ouve, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus ativo na sua obra. Ele é um Deus que tudo vê, é um Deus que faz. Por isso, nós estamos vendo este contraste. Ouve, Senhor, inclina os teus ouvidos, Ele quer te ouvir. Ele sabe do que está acontecendo, mas verbalize isto, coloque isto diante dele. É verdade que os reis da Assíria têm devastado as nações e as suas terras, é verdade, mas isso aconteceu porque eles não tinham um Deus de verdade que pudesse livrar a eles. Agora esta oração, irmãos, ela é tão importante, porque algo que nós temos que aprender é que quando oramos, a nossa oração ela existe por um motivo. Por que que ela existe? Por que que, vamos pensar assim, por que que Jesus responde às nossas orações? João 14, 13. Eu não separei essa escritura aqui. João 14, 13, se vocês quiserem acompanhar. Por que que as nossas orações são respondidas? Você já pensou isso? Jesus responde. João, Evangelho de João 14, 13. O que diz lá? Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Jesus está dizendo, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Por quê? Aqui vem a resposta. Para que o Filho glorifique quem? O Pai. Para que o Filho glorifique o Pai. Sim. Peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. A resposta das nossas orações, elas vêm por quê? Para glorificar o Pai. Jesus, que está sentado no trono, à destra, à direita do Pai, intercede por nós constantemente. E Ele responde às nossas orações para quê? Glorificar o Pai.
Oh, irmãos, nós temos que mudar o nosso foco, tirar o nosso foco dos problemas, de uma dificuldade impossível de ser resolvida humanamente falando, e nós temos que olhar o porquê que isso está existindo, o porquê que aquele cego que estava no caminho e chamou a atenção dos discípulos. Onde que foi? João 9, cego de nascença. Iam passando. Por que eles perguntaram assim para Jesus? Quem foi que pecou? Vocês lembram disso? Quem foi que pecou para ele ficar cego? Foi ele ou foram seus pais? Ele está cego desde nascimento. Por quê? Jesus disse, não foi ele nem os pais. Mas por que ele está assim? Isso aconteceu em sua vida para que nele se manifeste as obras de Deus. Nós temos que saber que coisas acontecem em nossas vidas para que Deus possa se manifestar e para que Ele seja glorificado. Nós vamos entender algo nesta noite, irmãos, que talvez muitos nem sabiam disto. Mas Deus não faz as coisas em nossas vidas por amor a nós. Não é por amor a nós. Você sabe o que ele respondeu? Você sabe o que ele respondeu para Ezequias? Por que ele ia atender a oração de Ezequias? Por que o anjo do Senhor foi lá no arraial e destruiu em uma noite 185 mil soldados? Os que restaram, quando eles levantaram de manhã e viram só cadáveres espalhados pela terra, levantaram tenda e foi embora. Uma noite, 185 mil soldados. Talvez isso levaria uma semana em uma guerra normal, corpo a corpo, né? Em uma noite. Mas Deus respondeu para ele o porquê que ele fez aquilo. Não foi por amor a Ezequias, não foi por amor ao povo de Israel. Você sabe por que foi? Aqui no tempo de Ezequias existiam lá os profetas Isaías, Naum, Oséias, eram todos profetas desse tempo. E Isaías registrou algo. Por que Deus ajudou e respondeu a oração de Ezequias? Sabe por quê? Isaías 48, verso 9. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira, e por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Foi por amor a Israel? Por amor a Ezequias? Foi por amor do meu próprio nome. Eu refinei você, embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Isaías 48, verso 9. Eu não darei a minha glória a nenhum outro homem. A petulância de Senaqueribe foi muito grande. A arrogância daquele rei foi muito grande. Tinha sido dado a ordem de Deus para que ele fosse e invadisse aquelas terras. Mas o orgulho de Senaqueribe tomou conta. E ele afrontou ao Deus vivo. Oh, quando o evangelho está sendo afrontado, irmãos, quando o nome de Deus está sendo difamado, se nós não nos posicionarmos como verdadeiros filhos de Deus, em defesa da fé do evangelho, porque é por amor do nome dele, gente. Ezequiel capítulo 20, mas por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado dali. Deus ama mais a glória do seu nome do que o seu próprio povo. Sabe por quê? Porque o fundamento desse amor é o amor que Ele tem por nós. É por isso que Ele enviou a Jesus, o seu único Filho, para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é o fundamento desse amor? É o amor ao seu nome. É que o seu nome seja glorificado. Isso é tirar o homem do centro. Isso é dizer assim: Senhor, eu não sou nada.
não são os meus méritos, não são os meus feitos, mas tudo é para a glória do Senhor. A nossa oração então, irmãos, é assim: você ora porque você precisa, Deus te responde e você é beneficiado, mas Deus é glorificado. O benfeitor responde por amor do seu nome, e nós, os beneficiados, ficamos alegres, porque nós somos beneficiados. Vê como nós temos que entender como isso funciona? Ezequiel 36, por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que eu vou fazer essas coisas, mas é por causa do meu santo nome. Aí Jesus diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aleluia. Ele nos ensina como devemos viver, irmãos. Ele nos ensina como devemos nos portar diante das angústias e aflições. Aí o nosso querido irmão Paulo vem dizer assim, Efésios capítulo 1: em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Irmão, preste atenção nisso. Conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É para o louvor da sua gloriosa graça, aleluia, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Efésios, Paulo, na nova aliança, está reafirmando o Antigo Testamento, porque toda a lei, ela é divinamente inspirada. Na tua oração, você vai lembrar disso: Pai, aqui está o problema, resolva isto para louvor da tua glória. Vocês aprenderam isto? Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Nós fomos adotados como filhos, para que sejamos para o louvor da sua glória, e nós estamos reservados como garantia, a nossa esperança para a redenção dos que pertencem a Deus. Para quê? Para o louvor da sua glória. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela é magnífica, ela completa a nossa vida, ela completa as tuas orações. Você não sabe como pedir? Ela completa a tua necessidade. Confia nele, se apegue nele, saiba que Ele é o Deus único, Criador dos céus e da terra, é o eterno Deus. Assim, irmãos, na primeira carta aos Coríntios capítulo 10, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado na sua vida, que o teu testemunho seja para engrandecer o nome do nosso Deus, que Ele seja glorificado, irmãos, por esta congregação, vocês que estão acompanhando na transmissão, que as vossas vidas seja para louvor e glória do nome do nosso Deus. Viva assim, viva alegre, viva contente. Os problemas, as dificuldades, é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Com Deus todas as coisas são possíveis. E o salmista vem dizendo assim: então clamem a mim em tempos de aflição. Salmo 50. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Em tempos de aflição, clamem a mim, eu vou livrar e vocês vão me dar glória. Aleluia. Vamos glorificar o nome do nosso Deus. Coloque o teu problema diante dele, ore como você nunca orou na sua vida. Sinta que esta seja aquele momento de aflição
para que isto possa elevar o seu nível de fé, para que você possa conversar com Ele como nunca antes, para que você sinta dentro do seu coração que as tuas palavras não são palavras vazias, mas que Ele está te ouvindo. Exerça este dom gratuito, que é falar com o teu Criador, é dar glórias, é engrandecer o nome do nosso Deus, porque é por amor do teu nome que Ele faz estas coisas, e nós somos beneficiados nesta noite. O nosso Deus é glorificado, e você é beneficiado nesta noite. Louve a Ele, fale com Ele, exalte o nome dEle, diga a Ele o que você precisa, e Ele está te ouvindo. Ele nos ouve, porque é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo, é o eterno, e Ele sabe que você precisa disto. É o Senhor dos senhores, aquele que governa sobre todas as coisas, e isso está acontecendo para que Ele seja glorificado, para que Ele seja engrandecido. Deus bendito, grandioso és Tu em nosso meio. Aleluia, santo, santo, santo é o Teu nome. Graças a Deus.